por o Senhor ter nos escolhido, ser revelado para nós. Obrigado por o Senhor não ter se sentido intimidado, mas o Senhor ter entrado nas nossas vidas como o Senhor entrou em Jerusalém, de forma humilde, mas com um propósito de nos livrar dos nossos pecados, de nos salvar. Obrigado porque o Senhor entrou nas nossas vidas. Receba a nossa adoração, o nosso louvor. Fale aos nossos corações através da tua palavra. Ministra, Senhor. Usa-nos, ó Pai, para que nós possamos, Jesus, ser o corpo de Cristo aqui hoje, nesse momento, nesse dia. O Senhor nos escolheu com um propósito e nós nos submetemos à tua vontade. Eu oro no nome precioso de Jesus. Deus abençoe os irmãos. Vou convidar o grupo de louvor nesse momento para estar ministrando louvor. Deus abençoe vocês. Glória a Deus, graça e paz, nosso Senhor Jesus, irmãos, amém. Alegria estar mais uma vez na casa do Senhor para adorá-lo. Muitas vezes nós não percebemos o valor que isso tem. Quando nós adoramos o Senhor nos preenche. A palavra do Senhor diz que Ele está no meio dos louvores, está no meio da nossa adoração. E por isso que você adore com todas as suas forças, com todo o seu entendimento, ao nome do Senhor.
Senhor, nós entregamos o nosso louvor, Pai. Recebe o louvor da sua igreja, que tudo é para Ti, Senhor. Tudo veio de Ti, Senhor, para as nossas vidas. E nós somos, ó Pai, agraciados por esse amor, por essa graça que nos alcança todos os dias da nossa vida. Muito obrigado, Senhor. Em Romanos 12, o verso 1 diz que nós temos que oferecer o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. É isso que nós estamos fazendo aqui. Toda essa preparação, irmãos, tudo isso é espiritual. Tudo isso faz parte do culto racional que nós prestamos ao Senhor. Por que racional? Porque nós fazemos com entendimento. Nós não somos como os judeus, como Paulo diz que os judeus eles tinham zelo, mas sem entendimento. Não, nós fazemos com entendimento de quem Jesus é, daquilo que Ele fez e do louvor e da adoração que Ele merece. Amém? Seja intencional na sua adoração nessa noite. Tudo está preparado aqui, e a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui, e agora somos dois ou três ou mais. Encontro meu coração disposto a queimar por Ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero lhe falar. Eu é o reino da glória pra sempre. Eu é o domínio e o poder. Amém, amém. Eu é o reino da glória pra sempre. Eu é o domínio e o poder. Amém, amém. Não há outro igual ao nosso Deus. Jesus, só Tu és santo, só Tu és santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus.
chegando aqui. E agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções eu consegui cantar, todas as vezes quebrantar, só quero me falar. Teu é o reino, da glória, pra sempre. Teu é o domínio, o poder. Amém, amém. Teu é o reino, da glória, pra sempre. Teu é o domínio, o poder. Amém, amém. Nós declaramos que Ele é santo. Tu és santo, Jesus. Nós te adoramos na beleza da tua santidade. Jesus, só tu és santo. Só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Só tu és santo. Jesus, só tu és santo. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como tu. Não há outro como Jesus. Quantos pode dizer que Ele é santo, que Ele é digno? Em Efésios 1 diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, Ele nos elegeu para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dEle.
Se você se encontra num lugar onde Jesus ainda não te salvou, se tem um pecado que ainda você não foi liberto, é hoje que Ele pode entrar. Não espere amanhã não pertence a nós. Hoje é o dia da salvação. Cante essa canção com um grupo de louvor. A morte não pode deter Ele. O que faz pode ser impossível para Ele. Ele pode te salvar, Ele pode nos salvar. Ele já nos salvou e Ele irá nos salvar. Bendito seja que vem no nome do Senhor. Hosana, Hosana, salve o Senhor. Vamos cantar mais uma vez. Antes dessa próxima canção, eu gostaria só de nos encorajar. Nós vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas. Estou aqui com um envelope, novo envelope dos dízimos que a Jaque fez. Olha, bem feito, muito bonito, né? Mas tem uma coisa mais preciosa ainda do que a arte, né? Do que a beleza aqui da preparação. Mas é um verso que a Jaque escolheu para colocar atrás do
do envelope que me chamou a atenção é Provérbios 4, 9 e 10, diz assim: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os seus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. E a ideia de honrar o Senhor, irmãos, não tem, se alguém perguntar para você como se resume dízimos e ofertas, a resposta simples é: dízimos e ofertas é sobre honrar o Senhor. E é interessante quando nós paramos para pensar nessa questão de honra, é que nós nunca, não é barganha, nós não damos dízimos e ofertas para o nosso celeiro encher. O nosso celeiro se enche porque Deus ele é fiel. Não é barganha, eu vou dar dízimos e ofertas porque eu preciso que o meu celeiro se enche, eu preciso de não ter falta disso. Não existe barganha com Deus, Deus já proveu para nós. Quando nós paramos para pensar em honra, nós nunca honramos alguém que nós não conhecemos, não é verdade? Não tem como. Como você vai honrar alguém que você não conhece? Quando a Bíblia diz assim, honra teu pai e tua mãe. Por quê? Porque você conhece seu pai e sua mãe. Porque são pessoas que sacrificaram por você. São pessoas que se não fosse por eles, você não estaria aqui, não é? A ideia de honrar é uma ideia de saber que, olha, eu tenho uma dívida. Olha, eu devo uma satisfação, eu devo um mérito a essa pessoa. Então, quando nós falamos de dízimos e ofertas, irmãos, é porque Deus já fez por nós. Se não fosse a fidelidade de Deus, nós não poderíamos oferecer nada a Ele. Então, lembre-se disso, dízimos e ofertas sempre é sobre honrar o Senhor. Bottom line, a moral da história, né? A ideia é essa, dízimos e ofertas. Não é pagar, não é barganha, é honrar. Porque nós já conhecemos Ele. Se você não conhece ao Senhor como quem provê para você, não se importe com o seu dinheiro. Deus não quer o nosso dinheiro. Mas se no seu coração você é convicto de que Deus é aquele que honra, então faça com gratidão, não faça por impulso, não faça porque outras pessoas estão fazendo. Essa é a ideia dos dízimos e ofertas. E de novo, né? Aqui na Igreja Atos nós cremos que é bíblico, nós fazemos, nós ofertamos a igreja. Dizima, né, no que a igreja, tudo que entra na igreja, nós dedicamos essa porcentagem para as missões, para ajudar outras pessoas. É a forma da igreja honrar aquilo que tem sido feito também, porque nós acreditamos na prática dos dízimos e ofertas, irmãos. A liderança dessa igreja dizima, crê nos dízimos e ofertas, que a Bíblia ensina assim nos dízimos e ofertas. Vamos orar e logo em seguida eu vou encorajar você, né, a cumprimentar uns aos outros, a desejar a paz do Senhor. Eu vou encorajar você também, vou encorajar as irmãs durante esse momento. Vamos dar um abraço especial à nossa irmã Joyce, que está aqui com nós hoje, porque nós queremos que a irmã Joyce saiba, né, que a Bíblia diz que quando uma parte do corpo sofre, todos nós sofremos, mas nós queremos que ela saiba também que ela, através do abraço que você oferecer a ela, receba um abraço de Jesus. Amém. E o conforto de Deus na vida dela, nesse Amém. Momento difícil da vida dela. Nós amamos você e nós estamos com você em oração, com você e sua família. Até o Glauco tem cuidado. Senhor, obrigado por a tua fidelidade. Nós estamos gratos porque nós temos um Pai a quem nós podemos honrar, Pai. Nós não somos órfãos. Nós não precisamos buscar alguém ou ficar, e agora? Não, nós temos a quem honrar e nós queremos te honrar com tudo que nós temos. E como diz aqui a tua palavra, também com os nossos com as primícias daquilo que o Senhor tem oferecido para nós. Abençoe, Jesus, cada família, cada mão que trabalha, Senhor, que o Senhor seja com eles, que a tua palavra se cumpra, que não venha faltar, que venha sempre transbordar na casa de cada um. Obrigado porque o Senhor é bom e porque o Senhor é fiel. Nós te amamos, Jesus. Amém e amém. Vamos adorar o Senhor. Se prostrarão, areias quebrará, os corações adorarão, pois quem impedirá o Senhor? Seu nome
ungindo com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, e o mundo há de render-se a Ele. Veio pra salvar e aos cativos libertar. Mas quem impedirá o Senhor? Esse é o nosso Deus, Leão de Judá, ungido com poder, por nós batalhará, e o mundo há de render-se a Ele. Esse é o nosso Deus, Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, o mundo há de render-se a Ele. O Senhor, mas quem impedirá o Senhor? 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 Esse é o nosso Deus, Cordeiro imolado, seu sangue derramou por nossos pecados. O mundo há de render-se ao Cordeiro e ao Leão, o mundo há de render-se a Ele. Irmãos, podem se sentar. Louvado seja o Senhor. Irmãos, notaram, nós estamos um soldado a menos hoje aqui no grupo de louvor. Não existe soldada, não é soldado mesmo. Nós vamos orar pela irmã Renata, ela não está se sentindo bem hoje. E o irmão Alexandre fica muito melhor com a irmã Renata do lado dele, né, irmãos? Nós vamos estar orando pela irmã Renata, pedindo que o Senhor possa conceder a graça para ela melhorar. Irmãos, os nossos avisos da semana, eu vou acompanhar aqui na tela, de acordo com os irmãos colocarem para nós ali. Ou não. Irmãos, nós vamos ter, nós temos o nosso teatro, olha, chegou, hein? Pode seguir. Estava bom, mas chegou. Estamos aí há 2 semanas, né, no teatro. E hoje, no final do curso, nós vamos. Eu vou dar alguns anúncios, alguns direcionamentos. A gente preparou ali um roteiro para a gente, um papel. A gente conversa um pouquinho mais. Mas estejam orando pelo esse tempo, para a gente estar viajando. E não só relembrando que nesse final de semana,
no último final de semana de abril, nós não vamos ter um culto aqui. Então, os não estão indo, eles só lembram assim disso. Nós não vamos ter um culto aqui às 5 horas da tarde. Porque ele conversa muito longe. Também quero relembrar que o próximo domingo é o nosso culto de Páscoa. Fala mais perto. Nosso culto de Páscoa, o próximo domingo, mesmo horário aqui na igreja, às 5 horas, mas é um dia especial, irmãos. O que faz desse dia um dia especial, irmãos? Porque nós estamos celebrando, né, a ressurreição do nosso Salvador. Que alegria, irmãos. Né? É o que faz toda a diferença para nós. Nós vamos ter um jantar especial também, né, preparado com muito carinho. Nós temos aí auxílio especial para estar preparando esse jantar para nós. É uma surpresa, né? Ele é relacionado com a Mrs. Pinton, mas quem já conhece sabe, né, é um treat, né, que nós vamos ter. Então estejam preparados, vai ser uma bênção nosso culto de Páscoa. Convide alguém para estar aqui com você, vai ser muito bom. É uma oportunidade que nós estamos convidando as pessoas. Também relembrando que essa quarta nós temos reunião de oração às 7 horas aqui. Irmãos, essa é a Semana Santa, né, que nós conhecemos como a Semana Santa, começando hoje, domingo de Ramos, né, e até o domingo de ressurreição. É um momento especial. Encorajo vocês a tirarem um tempinho. Eu compartilhei com vocês hoje um breve devocional. Eu vou estar compartilhando durante essa semana. E eu encorajo você, tire 10 minutos, 15 minutos para meditar, né, naquilo que aconteceu, nos acontecimentos, nos eventos dessa última semana, né, de Jesus antes da sua ressurreição. Passe um tempo especial com Ele, vai ser bom. E na quarta-feira nós vamos estar aqui orando, buscando o Senhor, meditando também, né, no que aconteceu. Quarta-feira é um dos dias mais tristes, eu acho, antes da sexta-feira, né, pelos cálculos nos parece, nos dá a entender que foi na quarta onde Judas traiu Jesus, né? Mas nós vamos estar meditando um pouquinho nisso. No último domingo do mês de abril, nós não vamos estar celebrando. Eu falei que nós não vamos ter culto. Então, eu não posso me contradizer, mas nós vamos fazer no primeiro domingo de maio. Nós vamos celebrar os aniversariantes no mês de abril, né, cantar parabéns. Nós temos o irmão Carlos, que foi sexta, irmã Renata Batista. Eu já perguntei qual Renata que era, eu acho que é a Renata do Alexandre. Né? Não. E a Giovana, dia 23, o Marcelo e o Josué. Olha, rapaz, esse grupo aí tá legal, hein? Nós vamos celebrar com eles. Amém? Dia 3, os irmãos sabem, vai ser a ordenação. Peço que os irmãos estejam orando por essa questão. É isso. Mais algum? Não anúncio? Não. Então eu vou convidar as crianças que nós estamos orando para eles. Pelo Ministério Infantil, para a classe, para as professoras. Amém. Louvado seja o Senhor. Olha que lindo. Louvado seja Deus. Olha, esse grupo aqui tá. Olha que lindo. Esse é o Anthony. A bênção, o Anthony aí. Esse aqui é o Andrew e o Guilherme, o Anderson. Olha só. Estão quase do seu tamanho já, Anderson. Como é que nós vamos fazer? E a Ana e o Lucas, nós estávamos com saudade deles. Tem alguém que gostaria de orar no Serradaça? Tem alguém que orar hoje? Vamos ver. Ok, Radassa. Nós vamos orar por eles, irmãos. Vamos orar pelas professoras. Nós louvamos a Deus por esse ministério. Agradecemos o Senhor pelo privilégio de poder ter esse ministério onde nós dedicamos, né, o ensino da palavra de Deus às nossas crianças. Senhor, nós te damos graças por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Nós te agradecemos nesse momento em especial pelas nossas crianças, pelo ministério infantil. Ó Pai, porque a tua palavra é ensinada ali com retidão, com comprometimento.
E a nossa oração é que possa produzir frutos na vida deles, Jesus. Quantos de nós não tivemos a oportunidade, Senhor, de ser ensinados desde criancinha, mas nós te agradecemos, ó Pai, por esses que o Senhor nos confiou. Abençoe cada mamãe, cada papai, Jesus, cada família aqui responsável por essas crianças. Que aquilo que eles aprenderem ali nessa linha possa gerar frutos na vida deles durante essa semana. Em nome de Jesus, abençoe cada professora, abençoe o trabalho delas, ó Pai, que elas possam estar ali, Jesus, com essa responsabilidade de ensinar a eles, Jesus, a Tua palavra. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Tem mais criança vindo aí, né, irmãos? Deu para perceber, né? Louvado seja Deus. Em breve. Ajuda o quê? Louvado seja o Senhor. Estamos felizes. Ouvir a mensagem da palavra de Deus. Hoje eu já mencionei que hoje é o domingo de Ramos, nós não poderíamos deixar de mencionar, né? É de costume nós dedicarmos esse domingo para falar sobre esse evento, sobre essa entrada triunfal, mas como nós estamos na nossa jornada, né, dessa série sobre as bem-aventuranças, nós vamos concluir hoje a última mensagem. Vou mencionar brevemente que nós não devemos deixar de meditar, né, no domingo de Ramos. Eu compartilhei com o grupo de oração e só para enfatizar mais uma vez, todos os domingos, às 15 minutos antes do culto começar, começando às 4h40, nós estamos ali embaixo intercedendo por você, intercedendo por esse culto, intercedendo pelo privilégio, né, de estarmos aqui cultuando ao Senhor. E eu estava compartilhando com eles, né, que eu gosto desse foco, de ter esse tempo dedicado, de nós meditarmos nesses acontecimentos. Eu gosto, né, da Quaresma, eu gosto da Semana Santa, eu gosto do Advento, né, quando chega a época do Natal, porque é uma oportunidade que nós temos de nos dedicar, de voltar o nosso foco para aquilo que está, né, para aqueles acontecimentos tão importantes que são tão marcantes para nós, né? E a Semana Santa é um desses tempos onde nós podemos se meditar, né? Nós vamos estar encerrando o nosso jejum, né, de 40 dias, nós estamos jejuando, orando. Encorajo vocês a realmente ter esse foco durante a Semana Santa. E essa é uma semana interessante, irmãos, começando hoje, né, com a entrada triunfal de Jesus. Tanta coisa aconteceu, né, durante essa semana, a traição, a agonia no Getsemane, né? Jesus ali suou gotas de sangue, não, o abandono dos seus discípulos, a última ceia, o julgamento injusto por Pilatos, o castigo ali que ele sofreu, o abuso, né? A sexta-feira da paixão que nós conhecemos, onde foi a sua crucificação, o sábado agonizante dos discípulos, né, de achar que tudo tinha acabado. Imagina, irmãos, o sábado, como foi, eu sempre penso que aquele sábado deve ter sido o sábado mais amargoso da vida dos discípulos, né? Depois de tudo que eles passaram, né, de tudo que eles sofreram, depois eles terem confiado em Cristo, acharam que tudo tinha acabado. Mas aí eles chegam, né, no domingo de ressurreição, que alegria, né, quando ali Maria encontra aquele túmulo vazio, aberto, quando Jesus então revela que ele realmente ressuscitou. Então, vamos meditar essa semana, vamos tirar um tempo dedicado para essa Semana Santa, onde nós podemos refletir, né, ter um tempo de comunhão com Deus. Isso é o resumo, irmãos, do cristianismo, é o que aconteceu na Semana Santa. Sem a ressurreição de Jesus, eu não diria que nós estaríamos aqui hoje. Mas, de novo, o nosso foco hoje é realmente encerrar o que nós começamos. Nós temos unfinished business, né? E com a graça de Deus nós chegamos ao fim dessa série, onde nós estamos meditando e considerando, né, um dos ensinamentos mais cruciais para a nossa caminhada cristã, que foi os ensinos de Jesus aqui no Sermão do Monte. Começa no capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7, especificamente nós estamos
tratando das bem-aventuranças. E hoje nós chegamos na última delas, bem-aventurança de número 8, que se encontra ali no versículo 10. Nós vamos concluir essa primeira parte. Eu vou falar um pouquinho do versículo 10, 11 e 12. Hoje vamos encerrar, né? E eu repito novamente o que eu disse semana passada. Nossa oração é que tem sido, que essas palavras que nós temos ouvido, que as palavras de Jesus, ainda que seja uma delas, irmãos, uma palavra de Cristo pode mudar toda a nossa vida. De repente nós não decoramos tudo. Eu gosto de uma citação, né, que de forma indireta nós podemos aplicar aqui. Diz que livros não mudam as nossas vidas. Nós lemos um livro inteiro, nós não conseguimos lembrar de tudo. Mas frases mudam as nossas vidas. Porque aquilo que nós conseguimos deixar criar raízes na nossa mente e no nosso coração, aquilo é capaz de nos transformar. E é a mesma coisa com essa série que nós estamos ouvindo. Às vezes nós não lembramos de tudo, mas se uma palavra de Cristo ela entrar no nosso coração, ela nos confrontar, ela abrir os nossos olhos, irmãos, tudo pode mudar naquele instante. E essa tem sido a minha oração, tem sido o meu sincero desejo, né? Tanto para você como indivíduo, como para nós como igreja. É que não importe como você chegou aqui, né? O quão longe ou perto de Jesus nós demos início a essa série, mas aqui hoje, ao nós concluirmos, é que nós possamos olhar para trás e ver que nós nos aproximamos um pouco mais do nosso Senhor e Salvador, que a nossa mente se expandir um pouco mais, que nós temos um entendimento melhor da sua palavra, que nós podemos aplicar nas nossas vidas. Essa tem sido a minha oração e o desejo do meu coração para nós como igreja. Vou convidar você a abrir as vossas Bíblias no livro do Evangelho de Mateus, no capítulo 5, e hoje eu gostaria de ler com vocês, né, todos os versículos de 1 ao 12. Eu gostaria também de convidar você a se colocar de pé se você puder, para que nós, em reverência à palavra de Deus, nós vamos estar lendo esses versículos e depois nós vamos estar meditando um pouquinho sobre eles. Mateus, capítulo 5, do verso 1 ao 12. Irmã Sabina, a irmã ficaria confortável em ler para nós? Por favor. Ao ver as multidões, Jesus subiu ao monte, e ele se assentou, e os seus discípulos se aproximaram dele. Então ele passou a ensiná-los. Jesus disse: Bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando, por minha causa, os insultarem e os perseguirem, e, mentindo, disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se e exultem, porque é grande a sua recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Amém. Amém. Pedir a irmã Márcia, se ela puder fazer uma oração antes de nós ouvirmos a palavra do Senhor, Márcia, por favor. Muito obrigada, Senhor, pela tua palavra, Senhor. Muito obrigada por Senhor, por Senhor, derrama da tua graça sobre nós, que nossos corações estejam abertos, Senhor, tira toda preocupação, Senhor, da tua mente, do nosso coração nesse momento. Que a tua palavra venha fazer morada em nossos corações. Derrama da tua graça sobre o teu servo, Jesus. Usa ele, Senhor, para negar a tua palavra e eficaz, que transforma nossas vidas. Seja conosco neste nome de Jesus. Amém, amém. Muito obrigado, irmãos. Irmãos podem se sentar. Irmãos, eu disse no decorrer
das nossas meditações sobre as bem-aventuranças, que eu classifiquei algumas delas, né? Uma classificação simples, né? Então, foram somente algumas observações da minha parte, mas eu disse, por exemplo, que, né, a bem-aventurança, né, bem-aventurados os misericordiosos, eu disse que talvez essa seria a que nós tivéssemos uma ideia mais palpável, uma ideia mais concreta do que realmente é ser misericordioso e receber misericórdia, né? Essa ideia de realmente se compadecer do nosso próximo, pôr a nossa mão na massa, realmente, né, fazer o que é preciso fazer. Eu disse também que talvez, né, a bem-aventurança de ter um coração puro, talvez seria a mais difícil de encarar, porque é uma que tratava diretamente com aquilo que está dentro de nós, né? E sempre fica a pergunta, será mesmo que temos condições, né, de ter um coração puro? E nós, né, meditamos um pouco sobre essa questão. Eu disse também que a bem-aventurança, né, os pobres de espírito, talvez essa seria a que nós tínhamos menos compreensão, né? Porque o que é ser pobre de espírito? Mas tudo isso nós meditamos. E eu gostaria de dizer sobre essa última bem-aventurança. Bem-aventurados serão vocês, né? Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. E talvez, irmãos, essa bem-aventurança de número 8 seja a mais distante da nossa realidade. Talvez seja a mais distante da nossa realidade. E não porque não seja relevante, né? De maneira nenhuma, é muito relevante a ideia, mas talvez porque nós fazemos parte, para pensar comigo, nós fazemos parte de uma porcentagem pequena, quando nós falamos, né, de uma perspectiva mundial, nós fazemos parte de uma porcentagem pequena de um grupo de pessoas que pode desfrutar de certas regalias que é uma realidade distante para outras partes do mundo, né? Nós vivemos e nós temos certas liberdades, nós podemos dizer assim, que outras partes do mundo isso não é verdade. E é quase que automático para nós, quando nós lemos essa bem-aventurança, bem-aventurados perseguidos, é quase que automático essa imagem vir à nossa mente de perseguição, ser o quê? Os mártires, né? Os discípulos, nós lembramos lá de Pedro, né? A história nos diz que Pedro ele não quis nem ser crucificado como Jesus, ele disse, não, eu não sou digno, vou de cabeça para baixo. Né? Os pais da igreja, quantas histórias nós lemos, né? De muitos cristãos que foram jogados para as feras, né? Muitos cristãos que foram queimados vivos, que foram, né, jogados dentro de caldeirões, e assim, essa é a ideia, né, desses missionários. Foram para lugares distantes, onde eles enfrentavam a morte. Então, quando nós pensamos, né, na ideia do perseguido, essa é a ideia. Ou, às vezes nós pensamos em países, por exemplo, como a Coreia do Norte, né, que é totalmente fechada para a ideia do Evangelho, como a China, ou quantos têm acompanhado o que estava acontecendo na Síria nas últimas semanas. As pessoas, irmãos, a perseguição, é engraçado, eu faço parte de um grupo aí, né, que eles me incluíram, e alguém compartilhou essa semana na Índia, um pastor, né, até enviaram foto, não é assim, vídeo do YouTube que foi feito, não é de pessoas que realmente conhecem, né, de pastores que apoiam, que conhecem, que têm um relacionamento com esse homem, compartilharam fotos dele totalmente ensanguentado, porque ele está construindo uma igreja lá na Índia e ele foi espancado, né, e ele foi realmente assim, perseguido e maltratado. Eles queriam, a intenção era de tirar a vida dele, né, e ele foi perseguido, está no hospital, já está se recuperando bem para dar continuidade, mas a ideia de perseguição para nós talvez seja essa. E nós vivemos num mundo, irmãos, onde a nossa realidade ela é um pouco diferente, né? Qual foi a última vez que você ficou sabendo que alguém foi espancado porque é um cristão? Né? Nós ainda não estamos lá, e não é que quer dizer que nós não podemos chegar, mas ao preparar para essa mensagem eu li uma estatística que diz que, eu acho que até pedir a Jaque para fazer uma imagem aí no PowerPoint,
mas a estatística feita agora, em 2025, diz que cerca de 380 milhões de cristãos sofrem algum tipo de perseguição ao redor do mundo hoje. A média disso, irmãos, quando nós comparamos com o número de cristãos, é de 1 a cada 7 cristão hoje, ele é perseguido, de alguma forma. E mesmo nós que vivemos nessa parte do mundo, onde talvez a realidade de alguém, né, te espancar na rua porque você carrega uma Bíblia, ela não seja algo que nós nos preocupamos, a realidade é que de alguma forma nós corremos algum risco de ser perseguido pela nossa fé, né? E tanto aqui como no Brasil nós vivemos ainda um certo tipo de liberdade, né? Nós ainda não estamos sendo jogados, né, para os leões, mas de alguma maneira o fato de que eu e você, nós somos cristãos, isso desperta uma oposição nas forças do mal, né? As trevas, elas não se agradam da luz. Então, uma vez que nós entendemos o que Cristo fez por nós e nós nos aproximamos dele para ouvir os seus ensinamentos, né? Não foi isso que os discípulos fizeram? E eles se aproximaram dele e ele começou a ensiná-los. Então, uma vez que nós fazemos isso, irmãos, é praxe que alguma oposição, alguma perseguição, algum tipo de mal irá se levantar contra nós. Isso é a ideia, né? E lá as forças do mal, elas vão resistir à obra do bem que deu início nas nossas vidas. Então, essa ideia de perseguição, por mais que talvez nós temos uma ideia assim, um pouco distante da nossa realidade, eu gostaria de fazer algumas observações e considerações bíblicas com vocês, para que nós possamos entender que uma vez que nós damos um passo em direção à luz, uma vez que nós nos colocamos na luz, uma vez que nós nos tornamos luz, as trevas nunca vão estar satisfeitas com nós. Sempre vamos estar passando por lutas. E com isso eu gostaria então, né, de fazer a primeira observação: perseguição e todo tipo de mal. É isso que os versículos nos dizem, né? Bem-aventurado os perseguidos. É isso que Jesus diz para os seus discípulos, né? Que eles seriam completos, que eles seriam satisfeitos, que eles seriam felizes, que eles seriam abençoados se eles fossem perseguidos. Que ideia, hein? Mas essa é a realidade do cristão. E mais uma vez, irmãos, perseguição pode ser esperado, né? Toda vez que Jesus transforma algo, toda vez que Jesus transforma alguém, toda vez que Jesus salva uma alma, alguém vai ficar insatisfeito. Eu não quis comentar sobre esse texto semana passada, porque eu não teria tempo, né, de talvez explicar todo o texto. Nós estávamos falando de bem-aventurados pacificadores, mas Jesus disse que, olha, eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. E quem não deixar pai e mãe, né, por minha causa, não é digno de mim. A ideia de Jesus é essa: olha, uma vez que você é salvo, vai ter oposição. E às vezes, irmãos, essa oposição é dentro da nossa própria casa. Quantos de nós aqui não damos testemunhos de que quando nós entregamos a nossa vida a Jesus, o que aconteceu com as nossas famílias? Se distanciaram, né? Houve oposição, e até hoje muitos de nós ainda enfrentam lutas, porque um dia nós tomamos um posicionamento, um dia os nossos olhos foram abertos. Lembra de Paulo? Estava indo tudo bem para ele quando ele era um fariseu, quando ele era um religioso, mas o dia que os olhos dele se abriram, as escamas caíram dos seus olhos, o que aconteceu com ele? Na primeira cidade que ele chegou, eles apedrejaram ele. Ele teve que fugir. Por quê? Porque agora Jesus transformou a vida daquele homem. Então, toda vez que Jesus transforma algo que era velho, algo que estava em trevas, algo que estava morto e agora está vivo, toda vez que isso acontece, irmãos, tem oposição. Nós não precisamos ter dúvida disso, né? Aqui, esse texto que nós acabamos de ler não é a única menção nas Escrituras que
onde nós somos alertados sobre esse tipo de perseguição, ou nós somos encorajados, né, a nos manter firmes, a não desanimar por causa de tribulações, né? E vejam comigo, abra comigo em 2 Timóteo. Esse texto, irmãos, ele é um texto assim que, né, nós precisamos de brace ourselves, como dizem os americanos, porque é um texto muito, muito profundo, de um peso muito grande, muito rico. E aqui Paulo está deixando uma mensagem para o jovem Timóteo, que agora está ali pastoreando a igreja de Éfeso, né, tomando um posicionamento de pastorear uma igreja que tinha sido recentemente plantada. Tanta coisa para fazer na plantação de uma igreja, né, irmãos? Tanta coisa que precisa ser ajustada. E olha qual foram as palavras de Paulo para Timóteo. Muito interessante. 2 Timóteo, capítulo 3, verso 10 ao 12. Olha quantas vezes Paulo menciona para Timóteo, né, que ele perseverou nas perseguições. E aí ele traz um encorajamento para nós, para mim e para você. Verso 10. Entretanto, você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as perseguições e os sofrimentos que eu enfrentei. Olha só o que Paulo diz. Olha, então quer dizer, Paulo, como um ministro do Evangelho de Jesus, ele sofreu perseguições, né? Coisas que me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, suportei essas perseguições e o Senhor me livrou de todas elas. Que testemunho, irmãos! E olha a palavra de encorajamento de Paulo para Timóteo. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E a palavra que eu tenho para você, meu irmão, é essa. Você deseja viver piedosamente em Cristo Jesus? Se você deseja ter uma vida de comunhão com Cristo, se você deseja caminhar na luz como Ele é a luz, 1 João nos diz, vai existir perseguição, vai existir tribulação, vai existir resistência, né? A promessa nunca foi de que nós iríamos caminhar por um caminho plano, nós iríamos navegar por águas mansas. A promessa é de que nós iríamos chegar onde nós temos que chegar. As águas às vezes ficam turbulentas, mas a nossa certeza é que o nosso barquinho não afunda, né? Quando nós estamos ali, Senhor, nós vamos perecer. Ele acalma as ondas e nós seguimos em frente. Mas se nós desejamos uma vida de comunhão com Cristo, seremos perseguidos. Irmãos, Paulo deixa isso tão claro que nós não temos para onde fugir, né? E de fato, nós iremos enfrentar algum tipo de perseguição. E a vida às vezes é boa, às vezes nós nos acomodamos, irmãos, às vezes nós nos acostumamos com a calma, com a tranquilidade dos dias, mas a verdade, e, irmãos, de novo, e olha, a Bíblia diz em João capítulo 10 que o inimigo veio matar, roubar e destruir. Pedro nos diz lá na sua carta que ele escreve, no capítulo 5, que o inimigo está ao derredor. O que isso quer dizer, irmãos? Olha, que você não tem que ir para a praça pregar o Evangelho para levantar uma perseguição contra você, não. Faça um compromisso com o Senhor. Faça um compromisso de orar, faça um compromisso de ler a sua Bíblia, faça um compromisso de honrar o Senhor em tudo que você fizer. Você não precisa falar para ninguém, mas se comprometa com Cristo, comprometa em viver uma vida piedosa com Jesus e você vai ver a resistência, como ela vai começar a acontecer. Se eu não falei nada para ninguém, mas, irmãos, existe um inimigo que o alvo dele é te distanciar de Jesus. O alvo dele é que você não seja luz. É que você seja trevas. O alvo dele é que você não desfrute da abundância prometida de uma vida em comunhão a Cristo. Então, essa é a realidade da vida cristã, da caminhada. Mas a palavra é essa. Você será bem-aventurado. Irmãos, não existe nada melhor do que se encontrar satisfeito na presença de Deus. E às vezes é difícil, irmãos. Às vezes dá vontade de desistir, às vezes desanima, às vezes nós perdemos as forças.
Mas quando nós olhamos para o contentamento de estar na presença de Deus e saber que nós estamos obedecendo a Ele, o que Paulo diz lá em Efésios capítulo 6? Se fortaleçam na força do Senhor. Não é na nossa força. Em Hebreus, mantenha os olhos fitos em Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. Quando nós mantemos os nossos olhos fitos em Cristo, irmãos, nós somos renovados. E a minha palavra de encorajamento para você, irmãos, é que não desanime. Se você tem enfrentado lutas, se as coisas estão difíceis, e quando as coisas se apertam demais, eu sempre falo para Deus assim, se eu estava tão tranquilo, só construindo casa, né, Anjo? Estava tão tranquilo, é o Senhor que chamou, por que está tão difícil? E às vezes fica difícil, irmão. Né? Às vezes é tão mais tranquilo você só cuidar do seu business, você não ter que envolver com igreja, envolver com fulano, com ciclano, mas não foi para isso que Deus nos chamou. E às vezes é mais tranquilo, mas nunca nós temos contentamento. Nós nunca vamos ser bem-aventurados, irmãos, somente com o nosso comodismo. Não existe bem-aventurança no nosso comodismo. A bem-aventurança se encontra quando nós estamos sendo perseguidos. Foi Jesus que falou. É ruim até de ouvir, né? Oh, mas será que eu nunca vou ter dia? Não, vai ter dias tranquilos, irmãos. Vai ter dias bons. Mas nos dias de luta, nós não podemos desistir. Outro texto, irmãos, olha esse texto de Atos 14. Às vezes nós nos empolgamos, né? Mas essa é uma realidade que nós não podemos nos esquecer dela. Atos, né, Lucas escreve em Atos 14, né, que essa preparação, esse trabalho aqui desses missionários, Paulo e Barnabé. Atos 14, versos 21 e 22. Falando do que fez Paulo e Barnabé naquela região. Pregamos as boas novas naquela cidade, as boas novas naquela cidade e fizeram muitos discípulos. Lucas falando de Paulo e Barnabé. Então voltaram para Listra, olha, as mesmas cidades que eu acabei de ler aqui no 2 Timóteo, que Paulo já falou, que nesses locais ele foi perseguido, ele passou por muita dificuldade. Lucas aqui fala a mesma coisa, olha, voltaram para Listra e como em Antioquia, fortalecendo os discípulos, encorajando-os a permanecer na fé, dizendo: é necessário passarmos por muitas tribulações para entrarmos no reino de Deus. E Jesus disse, irmãos, que quando nós fomos perseguidos, o reino de Deus pertence a nós. É um complemento desse texto. Quando nós estamos sendo perseguidos, nós somos bem-aventurados e o reino de Deus é prometido para nós. E Paulo aqui diz, olha, que é necessário passarmos por muitas tribulações. É necessário. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, irmãos, que sim, a nossa salvação ela é gratuita. É fé, não é obras. Mas o seguir a Cristo sempre tem um preço. Sempre vai nos custar algo para servir a Cristo. Né? Seria incoerente. Não iria fazer o mínimo sentido dizer que uma pessoa que se torna discípulo de Jesus, que aprende o que é ser pobre de espírito em um mundo individualista e egoísta, em um mundo onde, se eu não estiver ganhando vantagem, eu não me envolvo, eu não me comprometo. Imagina, um mundo onde que eu preciso pisar em alguém, mentir para alguém, desfazer de alguém, humilhar alguém para me ganhar vantagem. Você entender que você é pobre de espírito e não tem nada que você pode fazer com as suas mãos para ganhar a salvação. Seria incoerente pensar que uma pessoa que tem essa atitude, que uma pessoa que se torna manso, abre mão do seu próprio direito, ou alguém que se preocupa com a dor do próximo, que é misericordioso, em um mundo
onde é centrado no autopromover. Você abrir mão de se promover para se preocupar com a dor. Você está no seu caminho, você vê ali uma pessoa precisando de ajuda, mas você está no caminho de ser bem sucedido. Você está no caminho de fazer as suas conquistas. Afinal de contas, nós vivemos na terra da oportunidade. Seria totalmente na contramão pensar que alguém que se mantém de coração puro, onde a sexualidade é só uma questão de prazer, onde em um mundo hedonista, onde o que eu quero, eu faço quando eu quero, eu não devo nada para ninguém, eu pago as minhas contas. Um mundo onde nós não prestamos contas, onde nós não caminhamos juntos, onde nós não temos relacionamentos que passam da superfície. O mundo que nós vivemos é esse, irmão. Mas nesse mundo, nós entendemos que Cristo nos chamou para termos um coração puro, um coração que não é dividido, um coração que confessa Ele como Senhor Salvador e que não tem vergonha. Seria incoerente pensar que um discípulo de Jesus, vivendo de acordo com esses ensinamentos, com essas bem-aventuranças, com essas diretrizes, convencidos que Jesus te chamou com um propósito, que eles iriam tomar esse posicionamento e o mundo não iria se opor a eles. É impensável isso. É um given. Se você se tornar um discípulo de Jesus, e se você aplicar essa palavra na sua vida, get ready. Nós vamos encontrar oposição sim, sabe por quê? Porque é na contramão que nós estamos caminhando. Nós estamos remando contra a maré. Você já tentou fazer alguma coisa para alguém ajudar? Que as pessoas estão tão desacostumadas de receber o bem que elas não aceitam? Já tentou? Já passou por essa situação? O mundo é tão assim desacostumado em você ser bondoso, ou você abrir mão da sua vontade para alguém, que quando você faz, as pessoas estão tão assim, lá em Minas, ressabiada, entendeu? Tão ressabiada que eles falam, nesse cara está com alguma coisa, eu não vou aceitar isso não. E até mesmo a gente, assim, esse cara vai me dar esse negócio, ou esse vai fazer isso para mim. Mas porque nós não estamos acostumados, irmãos. O mundo está tão acostumado com eu vou tirar vantagem, eu vou ganhar alguma coisa, eu preciso ter algum prazer nisso. Então, quando nós deixamos esses ensinamentos de Jesus se manifestar na nossa vida, irmãos, olha, viva como um discípulo de Jesus e você será perseguido. Nada de encorajador nisso, né? Mas você será bem-aventurado. Você será completamente feliz nas palavras de Jesus. Irmão, se nós não confiarmos nas palavras de Jesus, não tem promessa que eu possa te fazer que vai te convencer. E eu gostaria de dar continuidade aqui no nosso entendimento, né, dessa última bem-aventurança, e estender a ideia de que não é só ser perseguido, mas Jesus diz que é perseguidos por causa da justiça. E às vezes, irmãos, nós somos perseguidos por outros motivos. Mas qualquer outro motivo não nos garante a promessa da bem-aventurança. Não nos garante a promessa do reino de Deus. E às vezes nós somos perseguidos por diferentes situações. E às vezes até por coisas erradas que nós fizemos, mas por uma mente saturada de autojustiça, nós achamos que nós estamos certos e nós enfrentamos perseguições, nós seguimos em frente. Mas não é eles que são ruins. E às vezes são coisas boas que nós fazemos. Mas às vezes, irmão, sabe o que acontece? Olha só, Jonas, ele enfrentou algumas tribulações na vida dele, sabia?
E ele estava fazendo uma coisa de ruim, ele não estava fazendo nada de ruim. Ele simplesmente comprou uma passagem e falou, eu vou embora daqui. É mais ou menos igual o que a gente faz, né? Eu vou para os Estados Unidos, eu vou para o Brasil, eu vou para fora, eu vou... Não tem nada de pecado nisso, a não ser que essa não é a vontade de Deus para você. Aí, irmãos, se a tempestade começar, aí, se nós nos encontrarmos na barriga de um peixe, é porque nós temos que mudar a nossa direção. E às vezes nós somos perseguidos por conta disso. Nossas próprias escolhas. Não é isso que Jesus está falando. Não tem promessa, isso aqui não. Stubborn, né, que diz em inglês, né? Cabeça dura. Quando nós somos cabeça dura, é para o nosso próprio detrimento. Jesus está falando, olha, quando vocês forem perseguidos por causa da justiça. E se nós voltarmos a nossa memória um pouquinho, os irmãos talvez lembram, né, de que quando nós falamos da bem-aventurança, né, de ter fome e sede da justiça, nós podemos lembrar que nós tivemos uma definição aí do que é essa justiça que o texto fala, né? E só para refrescar nossa memória, lembra do texto de Jeremias, capítulo 23, que fala que o Senhor é a nossa justiça? E a ideia é de que Jesus, ele é a nossa justiça. Lembramos também do texto de Isaías, que diz que a nossa própria justiça, fazer conforme o que eu acho que é certo ou errado, Isaías compara isso com trapos de imundícia. Ou seja, não é a nossa justiça, é a justiça de Jesus, é a justiça de Deus. E a justiça de Deus é o próprio Senhor Jesus. Né? A causa da nossa perseguição, ela precisa ser uma semelhança elevada com Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus é a nossa justiça. Então, ou seja, se você está vivendo, se eu estou vivendo uma vida que reflete quem Jesus é isso que vai causar a perseguição, que faz de nós um bem-aventurado e que faz de nós um participante do reino de Deus. É essa semelhança, é esse aroma agradável. Eu amo essa palavra que Paulo diz lá em 2 Coríntios. 2 Coríntios 2, 14. É que nós somos o aroma de Cristo. Não é maravilhoso isso? Imagina você chegar num lugar e você tem aquele cheiro que lembra as pessoas de alguém ou de alguma coisa. Paulo diz que nós somos o aroma de Cristo. Paulo diz, né, que para uns é cheiro de vida, para outros cheiro de morte. E toco para outra ocasião, mas quando nós temos esse aroma, quando nós refletimos essa luz de Cristo, é aí, irmãos, que encontra a promessa. É exatamente aí onde nós encontramos essa satisfação completa. Mas que gostoso, irmãos, vale a pena. Vale a pena essa presença, vale a pena essa intimidade, vale a pena vender tudo por essa pérola de grande valor, por mais que tenha dificuldade. Essa ideia é afirmada para nós no versículo 11 de Mateus. Olha só, o versículo 10 diz assim, ó, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Certo? O versículo 11 diz assim, bem-aventurados serão vocês quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Qual que é a diferença entre esses dois versos? A bem-aventurança está no 10, a bem-aventurança está no 11, a perseguição está no 10, a perseguição está no 11, mas a causa é um jogo de palavras. A causa da perseguição no versículo 10 é a justiça. A causa da perseguição no versículo 11 é Jesus. Por minha causa, Jesus diz. É a mesma coisa. O texto está falando exatamente da mesma coisa. O que Jesus falou para os discípulos, olha, bem-aventurados serão vocês quando vocês viverem uma vida que parece comigo. Lembra de Pedro? Quando Jesus foi preso, falando de Semana Santa, falando de últimas coisas. Lembra quando Jesus foi preso? Pedro, você vai me negar contra o galo, lembra? E Pedro
Eu gosto do texto de João, que João diz, né, que ele conhecia o pessoal lá. João tinha uma connection. Network. João falou, vamos entrar. João leva o Pedro fica ali no pátio. E de repente Pedro está lá, só observando. E essa menina olha para ele e fala, você é um deles, né? Que isso? Claro que não. E a pouco o outro chega, você estava com ele, eu já te vi com ele. Não. Mas que privilégio. Pedro não entendia, mas imagina alguém olhar para você e falar assim, tem alguma coisa diferente. A forma com que você faz o seu trabalho é diferente. A forma com que você trata a sua esposa é diferente. A forma com que você se compõe, como que você vive a sua vida é diferente. A forma com que você lidar com os estranhos, com o estrangeiro é diferente. Que privilégio você poder virar e falar assim. É porque eu vivo uma vida que não é minha. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que privilégio! Aí às vezes, ao invés de nós sentirmos privilegiados, sabe o que nós fazemos? Nós sentimos vergonha, nós tememos. Nós fazemos igualzinho Pedro. Esse texto está lá em Mateus. Mas Pedro foi visto na companhia de Jesus. Não foi? O pessoal, a menina falou, não, você estava com ele. Não estava, eu vi você lá fazendo os milagres, eu vi você lá puxando aquela rede. Você se veste como ele, você tem o aroma dele. Irmãos, e quando nós paramos para falar de perseguição, às vezes na nossa imaginação, às vezes as coisas parecem de certa forma heróicas, né? Nossa, fulano morreu pela causa. Quando nós paramos, não é algo heróico, nós podemos imagina Pedro no final da vida, ele fala assim, eu não vou ser crucificado, eu não sou digno de ser crucificado como Jesus, eu vou crucificar de cabeça para baixo. Imagina isso. E às vezes no nosso pensar é heróico, às vezes você falar assim, não, se tudo se levantar contra, eu não vou negar o meu Jesus, né? Ainda que eles me perseguirem, eu não vou mentir, né? Eu não vou dar jeitinho, eu não vou ganhar vantagem, não. Tudo parece heróico, irmãos, até colocar o dedo no nosso conforto. Estava tudo bem para Pedro, até o medo de, me expor aqui e o que vai acontecer? Eu também vou perder minha vida? Eu sou pai de família, né? Eu tenho uma família. Tinha até sogra. Como é que faz? Então, irmãos, tudo parece heróico até o nosso conforto ser abalado. E às vezes nós tememos isso. E porque nós tememos isso, nós tememos perder a nossa zona de conforto. E não tem nada de errado em desejar algo melhor, desejar não fazer mudanças, irmãos, mas eu lembro, né, falando de imigração, no meu processo de imigração, quanto eu temia ter tirado a minha esposa dentro da casa da mãe dela, do conforto da mãe dela, e agora porque ela estava casada comigo, ela não devia nada, eu tenho que voltar para o Brasil e levar ela comigo. Peso. Mas no final do dia, irmãos, a nossa oração sempre tem que ser, Senhor, se for possível, o Senhor passa de mim nesse caso, mas que contudo seja feita a tua vontade. Porque se os planos, irmãos, o motivo pelo qual eu estou aqui não é porque eu sou justo ou porque eu mereci, foi pela misericórdia de Deus. A justiça me mandaria embora, mas a misericórdia de Deus me fez permanecer por causa de um propósito. Então, às vezes, nós tememos esse conforto ser tirado de nós. E não é errado.
Mas no final do dia, a vontade de Deus precisa se cumprir nas nossas vidas. No final do dia, não vale a pena negar a Jesus. Toda vez que eu leio esse texto, irmão, é como se uma faca entrasse no meu coração, que diz que Jesus olhou para Pedro. E o galo cantou. E Pedro chorou amargamente. Porque ele não viu aquele ser reconhecido como Cristo uma bem-aventurança. E Jesus já tinha falado isso para ele. Mas nós somos assim. Irmãos, a glória de ser perseguido por causa de Cristo nunca se encontra na dor ou nas aflições do momento. Nós estamos, é doloroso, dói, nos aflige, nos perturba, mas a certeza dessa doce comunhão com Cristo. Irmãos, vale a pena. Vale a pena. E é exatamente isso que Jesus está falando. Olha, não desanime. É assim mesmo. É quase que ficaria um pouco incompleto se a gente puder. Não, Deus não faz nada incompleto, não. Mas a gente consegue entender nesse fechamento a necessidade dessa última bem-aventurança. De Jesus, é como que se, olha, eu não estou deixando vocês naivos, né? Não vai pensando só que é só bênção, né? Vou ser misericordioso, vou manter meu coração puro. Jesus vai, fecha com chave de ouro e diz para ele, olha, vocês precisam aprender tudo isso, vocês precisam abrir mão de quem vocês serem transformados, considerar pobre de espírito, se humilharem, ter fome e sede de justiça, ter o coração puro, promover essa paz, né? Ter essa paz que eu tenho para oferecer, né? Ser mansos, mas não se enganem. Quando vocês fizerem isso, vocês vão estar vivendo uma vida como a minha, vocês vão refletir quem eu sou, vocês vão ter o meu aroma. E quando isso acontecer, eu quero que vocês saibam que vocês vão ser perseguidos. Entrando na última parte, irmãos, a recompensa do céu é sempre melhor. A recompensa do céu sempre é melhor, né? Todo ato de transformação, cada vez que nós nos aproximamos de Cristo, algo novo, né? É uma leia, é uma camada de coisas velhas, é deixado para trás, nós somos revestidos de algo novo. Toda vez que nós nos aproximamos, toda vez que nós tomamos uma decisão por Cristo, de ser fiel a Ele, de ser fiel à Sua palavra, de obedecer, de aproximar, de ser transformado, toda vez algo velho fica para trás e nós nos revestimos de algo novo. Mas esse revestir de algo novo, ele é sacrificial, como eu disse. Vós sois salvos não por obras, pela graça através da fé. É por fé que nós somos salvos, irmão. É o sacrifício de Cristo na cruz que nos garante esse privilégio de ter comunhão com Deus. Mas quando nós paramos para analisar a caminhada com Jesus, a palavra de que Jesus deu para os discípulos foi essa: se vocês querem caminhar comigo, vocês precisam abrir mão de algumas coisas. Vocês precisam negar a sua própria vontade e pegar a sua cruz e caminhar. Toda vez que a imagem é clara, quando Jesus pegou a cruz dele para carregar, é porque ele estava indo acontecer o quê? Para ser morto. Né? Então, quando Jesus diz assim, ó, nega você me espere a sua cruz, a ideia é você estar indo para ser morto. É sacrificial obedecer a Cristo. É sacrificial ter o aroma de Cristo. Nos custa algo. E em certos casos, irmãos, custa até mesmo a nossa própria vida. Parece extremo, mas de novo, porque nós vivemos numa realidade que estava ouvindo um pregador compartilhar que na China, assim, a marca, o stamp de um pastor
é se ele já tivesse sido preso por causa da fé dele. É aquilo que dá uma garantia para falar assim, não vale a pena eu seguir esse pastor. Porque ele já pagou um preço pela fé dele. Imagina. E aqui nos Estados Unidos, se a gente tiver que abrir mão de $100 por semana, já é um deal breaker para ser pastor. É um deal breaker. Não, eu não posso, não dá, tem que tratar da minha família. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que mandar os meninos para o college. Quero esse negócio de pastor. E na China, se você não for... é assim, entende a realidade? Mas a ideia que Jesus traz aqui, de ser perseguido, não se iludam que Jesus não tem em mente morte. Nós não podemos nos iludir, nós não podemos ter dúvida de que Jesus se refere aqui, que com perseguição, é perseguição até a morte. Porque olha o que Jesus diz, olha... Quando vocês forem perseguidos, vamos ler de novo, versículo 12, versículo 11. Bem-aventurados serão quando por minha causa os insultados, perseguidos, levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem, porque grande é a recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Alguém lembra como que os profetas foram perseguidos? Se você não se lembra, abre comigo em Hebreus capítulo 11. Nós lembramos, né, de Hebreus capítulo 11 como o capítulo da fé ali, do ânimo. Mas Hebreus capítulo 11, no verso 32, diz assim, ó, o escritor da carta, né, depois que ele fala de Abraão, de Moisés, né, de todos esses grandes homens que fizeram grandes coisas, ele resumindo a ideia ali que tudo que eles fizeram foi por fé. No verso 32 ele disse, o que mais eu direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas. Aí ele fala, né? O que esses homens passaram? Verso 35. Uns foram torturados e recusaram-se a ser libertos para alcançar uma ressurreição superior. Outros enfrentaram zombaria e açoites. Outros ainda foram acorrentados, colocados na prisão, apedrejados, cerrados ao meio, postos à prova, mortos à espada, andaram errantes, vestidos de pele de ovelhas e de cabra, necessitados, afligidos, maltratados. O mundo não era digno deles. Vagaram pelos desertos e montes, pelas cavernas e grutas da terra. A ideia de Jesus, irmãos, de ser perseguido é essa. A ideia de ser um discípulo. E olha, e quando nós paramos para pensar, não demorou muito tempo para essas coisas começarem a acontecer. Jesus estava vivo ainda quando João Batista perdeu sua cabeça. O primeiro discípulo dos 12 que morreu foi Tiago, segundo a história nos diz, a Bíblia nos diz, e morto à espada, porque ele tinha o cheiro, o aroma, porque ele foi perseguido por causa de uma justiça superior. Então, o servir a Cristo tem um preço alto, essa perseguição. De novo, nós falamos de coisas assim, de morte, de espada, parece tão distante, mas Jesus disse, olha, como eles fizeram com os profetas, foi isso que eles fizeram com os profetas. Não é verdade? Mas o que poderia justificar tanto sofrimento ao ponto de alguém perder sua própria vida? O que poderia justificar isso? E a Bíblia não é silenciosa acerca disso, irmãos, quando se trata do sofrimento e das tribulações que os servos de Cristo enfrentam nessa terra. E olha o verso 12. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus. Grande, irmãos, a recompensa nos céus é melhor do que qualquer ganho nessa terra. Eu gosto de pensar na recompensa dos céus como aquela parábola que Jesus... Irmãos, lembra daquela parábola de Jesus dos trabalhadores? Que o Senhor vem e contrata aqueles primeiros bem de manhãzinho, leva para o campo,
Depois ele contrata de novo meio-dia, leva quando. Depois, bem de tardezinha, ele leva os últimos trabalhadores e chega no final, quando Jesus vai pagar, quando o Senhor da seara vai pagar, ele paga todo mundo igual. Os que foram primeiro ficaram revoltados, não é verdade? Porque eles receberam o mesmo tanto. Mas imagine com aqueles que chegaram lá 4 horas da tarde e recebeu para o dia todo. Vocês acham que eles se sentiram merecedores daquilo? Não, a ideia é essa. Uau! Não é ou não é? Uau, eu recebi, eu não merecia, mas eu recebi. Irmãos, a recompensa do céu é essa. Quando nós chegarmos lá, tudo que nós passarmos aqui, nós vamos olhar e falar assim, uau! Eu não merecia, mas olha, eu estou recebendo. Eu não fui um Isaías, eu não fui um Paulo. Mas porque eu pus a minha fé em Jesus, eu estou aqui no céu com eles. Eu não fui uma Maria. Mas olha, a recompensa foi muito melhor do que aqueles dias que eu passei sofrendo, chorando, que eu tive que resistir, que eu tive que abrir mão. Irmãos, e Jesus, ele nos afirma algo. Não era algo distante da realidade dele. Ele só afirmou isso para os discípulos que ele próprio estava disposto a fazer isso. E de novo, voltando ao escritor dos Hebreus. Os Hebreus é um dos textos favoritos meus na Bíblia. Eu amo a carta dos Hebreus, que foi escrita aos Hebreus. No verso 12, a Bíblia nos diz que Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Os irmãos entendem aqui que, olha, tem algo melhor que vale a pena suportar essa cruz. E qual que alegria era essa, irmão? Está com o Pai. Aquilo que está por vir vale a pena esperar, irmãos. Vale a pena suportar. Vale a pena nos manter firmes em meio aos sofrimentos. Vale a pena buscar essa semelhança a Cristo. Vale a pena buscar exalar esse cheiro de Cristo. Não desista. Mantenha os seus olhos fitos no Senhor. Ouça as palavras de Paulo aos Coríntios. Doces palavras de esperança. 2 Coríntios 4. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente nos desgastamos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos produzem para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos naquilo que se vê, não no que se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. A recompensa do céu, irmãos, sempre é melhor do que as migalhas desse mundo tem para nos oferecer. Então, irmãos, aqui nós encerramos a nossa série das bem-aventuranças e o reino de Deus. E nós podemos afirmar, sem dúvida, que essa bênção espiritual de ser completamente feliz e satisfeito, de ser bem-aventurado, é reservado para aqueles que se aproximam de Cristo. As bem-aventuranças começam aos pés de Jesus. Nós podemos afirmar também que é necessário nos aproximar para poder comer desse banquete, dessa refeição perfeita, completa. Que é as bem-aventuranças. Vale a pena lembrar, irmãos, que a honra de um discípulo sempre está em glorificar o seu mestre. Eu vou repetir, a honra de um discípulo sempre está em glorificar o seu mestre. Como que nós fazemos isso? Refletindo quem ele é, se tornando como ele, tendo o cheiro dele, o aroma dele. Nós podemos estar certos, não tenha dúvida disso. Não permita que isso cause medo, mas que te encoraje,
Que a busca dessa semelhança, que a busca desse se submeter ao senhorio de Jesus como um discípulo, vai nos atribuir algumas perseguições. Nós vamos passar por algumas dificuldades. Mas eu encerro com as próprias palavras de Jesus em João capítulo 16, que diz: eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, algumas versões dizem: tenham bom ânimo, ou tenham coragem. Eu venci o mundo. Todos os irmãos se colocarem de pé. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço por essa palavra. Senhor, eu te agradeço por todos esses domingos que nós tivemos o privilégio rico de meditar na tua palavra. Obrigado, Pai, por essas palavras doces que o Senhor traz ao nosso coração. Obrigado pelas vezes que o Senhor nos confrontou. Obrigado, Jesus, pelas vezes que o Senhor nos encorajou. Obrigado pelos momentos em que a tua palavra penetrou no mais profundo do nosso ser, até a divisão da alma e espírito juntas e medulas, e trouxe discernimento para as intenções do nosso coração. Porque a tua palavra ela é viva e ela é eficaz. Obrigado por esta igreja, obrigado por essas vidas. Senhor, que nós não sejamos mais quem nós éramos ontem, mas que nós sejamos transformados. Produz em nós uma semelhança tal com o Senhor, que quando nós formos perseguidos, nós vamos saber que é porque nós escolhemos a parte melhor. É porque nós abrimos mão das riquezas do mundo e nós compramos o campo com a pérola de grande valor, com um tesouro escondido. Obrigado, Pai, por esse tempo precioso junto na tua presença. Pai, que nós possamos sair daqui essa tarde renovados, encorajados, sedentos por mais de Ti e menos de nós, transformados à Tua imagem e semelhança. Que essa semana nós não seja a nossa vida que nós vamos ver, mas a Tua. Assim que as pessoas possam olhar para nós e reconhecer que existe algo diferente. Que nós não venhamos ter medo de dizer: yes, não sou eu. Yes, eu te perdoo, mas não sou eu. Yes, eu abro mão do meu direito, mas não sou eu. Yes, eu me preocupo com você, mas não sou eu, mas Cristo vive em mim. Obrigado. Jesus, eu oro uma bênção sobre a vida da tua igreja. Eu oro para que o Senhor possa fazer que essa palavra produza frutos e frutos duradouros nas nossas vidas. Eu oro para que o Senhor seja a pérola de grande valor das nossas vidas. E eu oro, Espírito Santo, que o Senhor possa proteger, direcionar e abençoar cada um dos teus filhos aqui essa noite. Até o dia de nós nos encontrarmos com o Senhor. E todos digam amém.